Crítica textual em defesa da fé cristã. Transpassaram-me mãos e pés. Salmo 22, versículo 16. Que é um fragmento de um manuscrito em hebraico. As profecias cumpridas suplantam o negacionismo bíblico. Indiscutivelmente, o contexto do Salmo 22 é uma descrição imediata messiânica. Vejamos os versos 7, 8, 15, 18 e 22. No texto mais antigo dos Salmos, o conhecido fragmento 9, encontrado em Nahal River, é datado em 50 a.C. Ali podemos encontrar o verbo karut, equivalente a perfurar, cavar, traspassar. Portanto, Davi excepcionalmente previu a crucifixão de Jesus, mais de 900 anos antes do ocorrido. O impressionante é que o método de crucifixão surgiu no Império Romano somente entre 400 e 300 a.C. E o texto traz embasamento de que o Messias seria executado tendo seus pés e mãos traspassados. E somente a crucifixão satisfaz esse critério, ainda mais por causa do contexto abrangente do Salmo 22. Isso é extraordinário. Esse cumprimento profético ensurdece o ateísmo militante, pois o naturalismo científico não pode explicar como homens mortais conheciam eventos futuros. Isso só pode ser compreendido pela fé através da revelação divina. Não podendo suportar as implicações teológicas dessa profecia feita por Davi, os judeus ortodoxos afirmam, com base no texto massorético, um texto hebraico medieval do século X, que tal passagem deve ser traduzida assim: pois me rodearam cães, um ajuntamento de malfeitores me cercou, como um leão minhas mãos e os meus pés. Fecha aspas. Percebam a diferença textual adotada por eles. O texto perde totalmente o seu sentido lógico-gramatical. Mas isso eles fazem na ânsia de desconstruir a messianidade implícita no texto, messianidade essa de Cristo. Contudo, será que é confiável mesmo essa tradução massorética, proveniente de um códice medieval? Óbvio que os doutores em judaísmo vão desqualificar a versão da Septuaginta, pois ela sustenta a leitura messiânica dessa passagem. Traspassaram minhas mãos e os meus pés. Mesmo reconhecendo que a Septuaginta é muito mais antiga que o códice massorético medieval, sobre qual a tradução é preferível para estes inimigos do cristianismo. Porém, Deus não se deixa sem testemunho, pois nas décadas de 60 foi encontrado um manuscrito fragmentado, em especial contendo o mais antigo testemunho hebraico para esse texto de Salmo 22:16. Quero me referir ao manuscrito P9 de Nahal River, datado entre 50 a 50 a.C. e 50 depois de Cristo, achado ali na região do deserto da Judéia, no Mar Morto. Então está aqui o fragmento. Este é o fragmento P9 de Nahal River. A leitura é clara e definitiva. Traspassaram as minhas mãos e os meus pés. Aqui nós temos o verbo hebraico, karut. Aqui, karu. E não kari, como está no texto massorético. O Salmo 22 é um dos favoritos dos cristãos, pois é frequentemente associado no Novo Testamento ao sofrimento e morte de Jesus. Uma redação bem conhecida e controversa é encontrada no versículo 16, onde o texto massorético diz: minhas mãos e meus pés são como um leão, enquanto a Septuaginta diz: traspassaram minhas mãos e meus pés. Entre os pergaminhos, o texto é encontrado apenas no pergaminho do Salmo, achado em Nahal River, abreviado como 5:6, que diz: transpassaram minhas mãos e os meus pés, que se refere a este papiro aqui, o papiro 9 de Nahal River. A maioria dos pesquisadores hoje concorda que a tradução do fragmento está correta e as fotografias da descoberta confirmam que o texto hebraico usa a letra Vav ao invés da letra Yud. Aqui, texto hebraico ali
do papiro de Nahal River. Septuaginta. Texto em grego aqui, da Septuaginta para o texto do Salmo 22:16. Nessa versão, que antecede os séculos do texto, o texto massorético, que antecede em séculos o texto massorético, é utilizado o verbo horuxan, que significa cavar ou furar. Este verbo grego substitui os verbos hebraicos traspassar, furar, cavar, em outras passagens da Bíblia hebraica. Também a versão da Vulgata Latina, datada do IV século, obra de Jerônimo. Está aqui a tradução em latim. No livro do Salmo, Jerônimo também produziu uma tradução tanto do texto hebraico de sua época, quanto do texto grego da Septuaginta. Em ambos os casos, a Vulgata não traz o vocábulo leão na passagem, mas um verbo correspondente a furar ou traspassar. Então a Vulgata também ela está em comum acordo, né? Ela em consenso a Septuaginta, a mesma leitura. Também o texto siríaco. O texto siríaco, segundo creem a maioria dos pesquisadores, foi traduzido de textos hebraicos antigos, anteriores ao texto massorético tradicional. O siríaco também testemunha um original hebraico que trazia a expressão furaram, aqui furaram, no lugar de como um leão. Conclusão. Dito tudo isso, a pergunta inquietante para aqueles que negam a veracidade espiritual das Escrituras é: como Davi sabia que o Messias dessa passagem morreria com pés e mãos? Eu digitei errado aqui, mas com pés e mãos perfurados. E não podemos dizer que Davi se referiu a qualquer outro, senão a Jesus, porque o contexto do capítulo prediz várias nuances pormenores dos últimos momentos de Cristo no Gólgota. Mas o impressionante mesmo é o fato dele ter afirmado que o sujeito dessa oração teria seus pés e mãos traspassados, perfurados. Isso só pode ter equivalência na crucificação, o que é fantástico, fascinante, apoteótico. Como Davi sabia disso centenas de séculos antes de sequer existir um método de crucifixão? Como Davi sabia disso centenas de anos, por séculos antes de sequer existir um método de crucifixão? Pois é, como ele sabia? Os céticos e os adversários da Bíblia não fazem a mínima ideia disso. Essa profecia é mais uma dentre muitas que legitimam o aspecto sobrenatural da palavra de Deus. Fonte bibliográfica, fonte acadêmica, está aqui, 2 artigos acadêmicos que tratam aí dessa questão do papiro 9 de Nahal River como prova, como evidência indiscutível, evidência conclusiva de que, de fato, o texto mais antigo, o texto hebraico mais antigo para essa perícope de Salmo 22:16, traz ali o verbo traspassaram e não como leão. Então, reforça a leitura da Septuaginta e reforça também a convicção dos cristãos em relação a Jesus ter sido traspassado, cumprindo aquela profecia. Traspassado aonde? Em suas mãos e seus pés. Traspassaram-me mãos e pés, diz o salmista. É mais uma prova contundente, uma evidência textual indiscutível de que a palavra, as profecias cumpridas suplantam o negacionismo bíblico. Que a palavra de Deus ela é de fato poderosa e que o aspecto profético denota e evidencia também uma intervenção divina na história. Crítica textual em defesa da fé cristã.